A KGB e a desinformação soviética. Ladislav Bittman. Parte 12. Boataria no mundo da literatura. Em várias ocasiões, a KGB já aventurou no mercado literário. Normalmente, o propósito é político. Um dos principais alvos das peças de desinformações literárias tem sido o escritor russo Alexander Solzhenitsyn. Após vir do Ocidente, Solzhenitsyn revelou como a KGB tentou incriminá-lo, usando cartas falsificadas e manuscritos que poderiam tê-lo levado à cadeia, sob a acusação de propaganda antissoviética. Em 1972, a KGB começou uma série de correspondências em meu nome com Vassili Orekov, diretor da Associação Nacional Russa, uma pequena associação de imigrantes russos com sede em Bruxelas, que lida com a preservação da história czarista militar. A KGB falsificava cartas com uma cópia da minha caligrafia. No primeiro momento, o conteúdo epistolário era bem inocente. Eram perguntas a propósito da Primeira Guerra Mundial. Depois, enviaram uma carta em que eu, supostamente, sugeria que o Orekov visitasse ou mandasse um representante seu a Praga. No primeiro instante, a KGB enviava essas cartas para Praga, usando o endereço do autor e psiquiatra Josef Nesvadpa. Depois elas supostamente eram enviadas por um certo Ottokar Gorsky, cujo endereço era na Rua Revolução 1. Esse é o endereço da secretária de Turismo e Aviação Tchecoslovaca. Mas o telefone dado como sendo de Gorsky indicava que ele vivia em outro bairro, que vem a ser o bairro onde fica a Embaixada Soviética e a Polícia Secreta Tchecoslováquia. Solzhenitsyn afirmou que ele não sabia que tipo de consequência que essa brincadeira da KGB poderia ter até ser expulso da União Soviética. A julgar pelas circunstâncias descritas pelo autor, o Orekov, imigrado russo, tivesse aceitado o convite das cartas e visitasse Praga, ele seria preso e recebido uma longa condenação. Daí a fábrica de desinformação do bloco soviético inventaria a mentira de que Solzhenitsyn, o responsável pela prisão de Orekov, e que ele seria um agente da KGB, apesar de suas declarações antissoviéticas. O expediente usado pela inteligência soviética neste caso é muito parecido com o utilizado em alguns anos mais tarde, quando a KGB tentou minar o prestígio do arquipélago Gulag. Através da agência de imprensa Novosti, a KGB articulou uma reunião com um correspondente do Christian Science Monitor em Moscou e Nikolai Vitkevich, que fora prisioneiro num Gulag e que afirma que Solzhenitsyn o havia traído, e outros 3 prisioneiros também, a fim de ter sua pena reduzida. Vitkevich disse
ao ser solto no ano de 1957, que a KGB lhe mostrara os registros dos interrogatórios de Solzhenitsyn, incluindo notas holográficas do próprio escritor. Porém, a KGB arquiva notas holográficas de prisioneiros interrogados. E mesmo se as arquivasse, jamais mostraria para um prisioneiro. Quando as livrarias americanas começaram a vender as primeiras cópias do arquipélago, a diplomacia soviética tentou vender um manuscrito de memórias chamado Arguing with Time, escrito por Natalia Reshetovskaya, ex-mulher de Solzhenitsyn, para casas editoriais do Ocidente. O manuscrito de 270 páginas citava longos trechos de cartas escritas por Solzhenitsyn durante seus 34 anos de casamento com Reshetovskaya. Reshetovskaya. Puta que pariu, putz, nome, viu? Uma tentativa de impugnar o prestígio do escritor e de sua obra-prima. Numa entrevista ao jornal francês Le Figaro, Reshetovskaya afirmou que Gulag não era nada de folclore de campo de concentração, que era uma péssima descrição da União Soviética sob os governos de Lenin e Stalin, e que a descrição histórica feita por Solzhenitsyn nessa época da história russa é mais especulação do autor do que ciência histórica verídica. Grande parte da produção desinformativa literária da União Soviética é oferecida para as editoras ocidentais por meio de Victor Lua, antigo aliado da KGB. Lua nega que tenha qualquer conexão com a KGB, mas quem observa seu estilo de vida em Bon Vivant, partidas de tênis, adegas, etc., se pergunta como um jornalista pode pagar por tais luxos. Seu emprego oficial é como correspondente inglês do London Evening News, em Moscou. Porém, sua nacionalidade é russa. Filho de judeus russos de origem francesas, Lua foi contínuo das embaixadas da Nova Zelândia e do Brasil em Moscou, no período posterior à Segunda Guerra Mundial. Acusado de espionagem, passou 8 anos num dos gulags de Stalin. Em 1984, Lua trabalhava duro tentando montar uma rede de contatos em órgãos de mídia e comunicação no Ocidente. Foi ele a fonte do sensacional furo de reportagem que anunciava a deposição de Nikita Khrushchev. Dera a notícia a alguns de seus amigos correspondentes em Moscou. Além disso, Lua publicara um rascunho de uma entrevista com Alexander Solzhenitsyn, apesar de Solzhenitsyn afirmar que jamais tenha dado tal entrevista. Escritor e jornalista, a principal ocupação de Victor Lua é como agente literário, tendo ganhado proeminência pela primeira vez ao vender uma das primeiras versões do manuscrito 20 Cartas a um Amigo, de Svetlana Alyuluyeva, filha de Joseph Stalin. É seu. Aqui, ó. Põe aqui. É seu, pode pôr no seu cofrinho. Parabéns. Quando a KGB começou a vender uma outra versão do mesmo manuscrito, a expectativa que a agência tinha é que isso criaria um entrave legal que atrasaria a publicação do livro, programado para sair no aniversário de 50 anos da Revolução Russa.
A estratégia falhou. A Harper e Row, que adquiriu os direitos do livro, publicou às pressas e ele veio a lume no aniversário da Revolução. Mesmo um organismo tão poderoso como a KGB não pôde impedir o fluxo de livros de dissidentes contrabandeados para fora da União Soviética. Por isso sua filosofia atual é: se não podemos vencê-los, junte-se a eles e depois os vença. Com efeito, a estratégia ora empregada pela KGB é contrabandear versões alternativas dos manuscritos dos dissidentes, de forma que as editoras se perguntem qual versão é verdadeira. De fato, tal estratégia foi extremamente proveitosa durante a controvérsia a respeito de Khrushchev Remembers, livro de memórias do falecido ditador. Não apenas a KGB confundiu o público a respeito de qual versão publicada no Ocidente for escrita por Khrushchev, como também conseguiu causar um cisma na comunidade de observadores do Kremlin. Iniciaram uma rivalidade entre Europa e América e criaram uma desconfiança prévia a respeito de qualquer livro advindo do bloco soviético. A controvérsia a respeito do livro de Khrushchev também começou com Victor Lua, que diz ter sido o primeiro a entregar o manuscrito, ou a menos as notas, às editoras do Ocidente. Muitas outras versões da memória de Khrushchev foram publicadas por outras casas editoriais. Uma delas saiu pela Little, Brown and Company em 1970, que foi seguida por uma onda de especulações nos dois lados do espectro ideológico. Em um editorial do dia 16 de dezembro de 1970, o Washington Post asseverava que a obra era do próprio Nikita Sergeyevich. Um mês depois, o New York Times reuniu um conjunto de 30 especialistas americanos que haviam decidido que as memórias eram genuínas. 4 dias depois, especialistas britânicos levantaram dúvidas quanto à autenticidade do livro. Enquanto os observadores dos governos soviéticos continuaram a digladiar a respeito das memórias, a máquina da propaganda soviética se sentiu à vontade para introduzir no debate público. O Izvestia, a publicação oficial do governo soviético, classificou as memórias como uma falsificação dos imperialistas estrategistas da guerra ideológica. Já o Novosti, agência de imprensa soviética, optou pelo epíteto farsa, mas foi a principal agência de notícias dos Estados Unidos, a TASS, a que foi mais longe na história. Simplesmente a TASS, não apenas o próprio Khrushchev, como também sua esposa, Nina, falando desfavoravelmente de Khrushchev Remembers. É uma farsa, diz o ex-líder soviético. A imprensa burguesa vive circulando mentiras desse tipo, das quais muitas já foram desmascaradas. De acordo com a TASS, Khrushchev jamais disse ter oferecido suas memórias para nenhuma editora, nem no Ocidente, nem na União Soviética. Enquanto isso, a KGB tirava proveito da história, já que com ela pôde jogar professores e jornalistas especialistas em União Soviética numa névoa de confusão. Como os manuscritos conseguiu sair da Rússia, da União Soviética, perdão? E por quê?
Houve quem apontassem para comunistas linha dura, que nunca perdoariam Khrushchev pelas suas denúncias nos crimes de Stalin. Já outros disseram que a Taz que vem, que vá para o inferno. O próprio Khrushchev vazou o livro de forma a assegurar que a verdade sobre Stalin nunca morresse. O Kremlin insistia que as memórias seriam uma obra da CIA, e esta, em retorno, dizia jocosamente que os especialistas em fraudes na agência encontraram características da caligrafia de seus colegas russos nas páginas dos manuscritos. Numa entrevista sarcástica e fictícia, publicada no jornal de esquerda Die Zeit, da Alemanha, perguntaram ao agente da CIA: "No que vocês estão trabalhando agora?" A resposta foi: "Nos verdadeiros diários de Yu Shaoqi, com detalhes sensacionais sobre a Revolução Cultural. Mas temos que acelerar. Nossos agentes literários nos informam que as fotografias aéreas indicam que a KGB já está na página 197 do manuscrito." Causar alvoroço sobre a autenticidade ou falsidade de um livro é parte da estratégia de desinformação. Centenas de artigos sobre a controvérsia não resolvem problemas. Ao contrário, os leitores ficam confusos, desiludidos e, depois de algum tempo, entediados. A estratégia da KGB cumpre seus objetivos. Provando a maldade americana. Dentre as falsificações que o bloco soviético produz, o tipo mais importante é o documento oficial. Se um político num país da Europa Ocidental se torna muito antissoviético, ou um líder africano muito pró-americano, a maneira mais fácil de acabar com sua reputação é dizer que ele é um agente da CIA, usando uma falsificação como prova. Apesar de a vítima negar a acusação, resta aquele traço de suspeito. Há fraudes que ficam circulando por anos, ressurgindo pontualmente em diferentes lugares e, com frequência, são tão danosas ao surgirem quanto eram originalmente. Durante os anos 1970, os serviços de desinformação do bloco comunista produziram vários documentos falsos, mostrando ligações diretas entre o governo de Israel e a CIA. Em novembro de 1970, por exemplo, o Roland Hazek, tabloide israelense de esquerda, publicou uma xerox de uma carta datada de 27 de maio de 1959, que mostrava que o ministro da Defesa israelense, Moshe Dayan, seria um agente da CIA. O autor do artigo publicado pelo tabloide admitia a possibilidade de a carta ser uma fraude comunista, mas desistiu de publicá-la a fim de evitar uma demorada disputa com o governo israelense a respeito do documento. A carta, assinada por Coronel Charles J. Deron, do Quartel-General do Departamento do Exército, assessor do gabinete do chefe adjunto da equipe de inteligência em Washington, e endereçada aos adidos do exército americano na Embaixada dos Estados Unidos em Israel, dizia que: no tangente à pergunta sobre os Major-General Moshe Dayan, consultamos nossos superiores na CIA. Foi informado a nós que Dayan é um indivíduo bem conhecido pelos nossos colegas na Inglaterra, posto que esteve envolvido em algumas operações delicadas no Oriente Médio. A MI6 travou seus primeiros contatos com Dayan em 1941, enquanto esteve preso na Inglaterra. Foi solto pouco antes do término de sua sentença.
A CIA espera que nossos contatos com Dayan sejam feitos em harmonia com o MI6, nos termos das missões já efetuadas. A agência trará instruções para o nosso agente em Tel Aviv, o Sr. W. Lucklin, e ele entrará em contato com Vossa Senhoria. Mantenha contato estrito enquanto ele for nosso mediador com Dayan. Um leitor cuidadoso notará as formulações vagas e evasivas usadas pelos autores da falsificação para evitar erros factuais. Porém, um analista profissional certamente notará que o maior erro está na maneira como Dayan é identificado. Qualquer agência de inteligência usa codinomes para identificar seus agentes, ou mesmo aspirantes a agente, de maneira a preservar o sigilo da informação. Explicitar o nome de Dayan é uma medida proposital do autor da fraude, que claramente forjou essa carta para usá-la como peça de propaganda. Peça essa que, sem dúvida, foi fabricada em Praga, pois naquele ano o Departamento de Desinformação tchecoslováquio falsificou um formulário chamado Necessidades do Setor de Inteligência de Curto Prazo do Departamento do Exército, também falsamente assinada pelo coronel Charles J. Deron. Pretendia-se usar esse documento como provas de que a CIA tentara recrutar o general Mohamed Oufkir, diretor-geral da Organização de Segurança Nacional Marroquina. Vazou-se a falsificação para a imprensa árabe em setembro de 1966. Das 16 fraudes detectadas entre 1976 e 1980, um número significativo visava sabotar as relações dos Estados Unidos com o governo egípcio de Anwar Sadat. As falsificações sugeriam que membros do governo americano desconfiavam das capacidades de liderança de Sadat e estavam a ponto de enjeitá-lo como aliado no Oriente Médio. Uma dessas falsificações apareceu numa revista de esquerda no Egito em dezembro de 1976, como sendo a transcrição de um discurso supostamente proferido ao Detroit Economic Club pelo subsecretário do Tesouro americano Edwin Yale em 24 de março de 1976. Esse discurso fajuto apareceu numa edição falsa da revista American Economics, que foi distribuída pela UZIS em Atenas. No texto estava escrito o seguinte: na opinião do nosso grupo, o governo egípcio é atualmente incapaz de eliminar todos os obstáculos que impedem o livre comércio e o investimento estrangeiro no país. O governo egípcio é ineficaz e no Egito há forças que poderiam mesmo derrubá-lo. Apesar de os líderes egípcios nos terem prometido limpar o caminho, eu, pessoalmente, não tenho qualquer esperança que isso dará certo. Comentário da plateia. Penso que a situação no Egito é mesmo do jeito que o senhor subsecretário acabou de descrever. Se for verdade, a única solução que posso imaginar seria mudança radical no governo e no sistema político egípcio. Porém, isso não seria problema nosso, mas de Henry Kissinger e George Bush, àquela altura diretor da CIA. Deixe que eles façam o serviço e depois nós entramos. E eu? Nada a comentar. As palavras estão bem claras. A cópia falsa da American Economics fora enviada anexada a uma página para algumas publicações de esquerda no Oriente Médio.
Na carta dizia-se que a revista havia sido repassada por alguém que acidentalmente obteve muitas cópias do documento incriminatório e que estava revoltado. A técnica típica para se ventilar falsificações vinda do mundo comunista. Outro palco para mais uma farsa vinda de Moscou foi Roma. Em abril de 1977, a embaixada egípcia em Roma recebeu um envelope contendo fotocópias de notas supostamente redigidas por Cyrus Vance, secretário dos Estados Unidos, secretário de Estado dos Estados Unidos. As notas vinham de um relatório confidencial enviado ao presidente Jimmy Carter e incluía pensamentos estapafúrdios sobre os líderes do Oriente Médio, incluindo Anwar Sadat. O Egito é sumamente importante, mas não Sadat. Suas concepções sobre o que os Estados Unidos deveriam fazer no Egito são irreais. São mesmo absurdas. O futuro de Sadat é incerto por causa do caos econômico no país. É necessário ver se ele continua sendo um parceiro lucrativo. O príncipe Fahd da Arábia Saudita nos alertou que não devemos confiar demais em Sadat. Na sua visão, uma eventual queda do governo de Sadat não complicará nossa situação no país. É possível que os sauditas façam algo em relação a isso, sem nos contar nada. As cópias vieram anexadas a uma carta que dizia: tive a oportunidade de ler o relatório de Vance. Nele estão suas observações e mesmo dicas sobre as políticas e táticas dos Estados Unidos no mundo árabe. Como creio que essa possa ser uma trama que está sendo armada pelos americanos, criei um resumo dos principais pontos do relatório e organizei para que fosse disseminado em larga escala. Não posso publicá-lo em jornais. Minha identidade seria revelada e minha vida ficaria em risco. Por isso, apelo para que todos os jornalistas honestos do mundo informem o povo a respeito do que está acontecendo. Assim como no caso do discurso de Yale, as observações falsas de Vance levaram o governo de Sadat a fazer questionamentos em caráter oficial para Washington a respeito da autenticidade do material. A seguir, os comunistas voltaram suas atenções para o Cairo, onde, entre março de 1977 e janeiro de 1980, 3 falsificações apareceram sob o nome do embaixador americano no Egito, Herman P. Eutz. As falsificações tornaram Eutz numa das principais figuras da conspiração americana contra o Egito. A primeira farsa foi uma carta com a assinatura de Eutz, datada de 14 de junho de 1976, para um correspondente no Cairo. O objetivo da falsificação era envergonhar Anwar Sadat e isolá-lo no mundo árabe. Os Estados Unidos, na sua posição de maior nação do mundo ocidental, têm responsabilidade de manter a estabilidade e a paz na Oriente Médio. Por isso, qualquer perturbação no balanço de esforços nessa área é considerada perigosa. Do ponto de vista dos Estados Unidos, a intenção do presidente Sadat de usar esse momento de instabilidade para obter influência pode ter efeitos colaterais imprevisíveis. Como já tive a honra de vos informar, os interesses dos nossos países no Sudão poderiam ser estabelecidas se conseguíssemos implementar lá um governo verdadeiramente democrático
composto de personalidades influentes que gozem de nossa confiança. Uma cópia dessa carta falsificada foi mandada para a embaixada sudanesa em Beirute em 1977, março. A segunda farsa foi um memorando de operações, datada de 28 de março de 1977. O endereço era dos superiores de Eiot, no Departamento de Estado. Para tanto, Eiot supostamente estava a atacar Sadat por sua falta de pulso e paciência. Esse problema já foi discutido por mim várias vezes, à exaustão, com o Sr. Fiz, chefe da sucursal do CIA no Cairo. Ele tem a mesma opinião. As falhas no estilo de gestão do presidente Sadat já foram muito bem descritas num estudo preparado por um colega de Fiz. Depois de lê-los, estou ainda mais convencido de que o Sr. Sadat pode não ser o indivíduo mais preparado para levar a cabo nossos planos no Egito e no Oriente Médio. Essa falsificação apareceu pela primeira vez em junho de 1977, quando fotocópias anexadas a uma carta foram enviadas a dezenas de jornais e revistas egípcias. A imprensa do país não respondeu com o entusiasmo esperado pelos comunistas. Porém, Cairo mais uma vez averiguou com Washington a autenticidade do documento. O terceiro abuso da assinatura de Eiot apareceu no jornal sírio Al-Ba'ath, em outubro de 1979, o que parece ser um relatório de Eiot para o Walt Stanfield Turner, almirante Stanfield Turner, diretor da CIA. É, na verdade, uma visão distorcida e caótica da política externa americana no Oriente Médio. Sadat ainda é um grande problema. Além de ser uma fonte de preocupação, ele tem uma dupla personalidade. Por um lado é emocional e sempre pronto para providenciar ajuda e auxílio. Por outro, vê-se o desânimo, a melancolia, a quietude. Ele pensa demais. Agora a pergunta é: até quando ele apoiará e ajudará a implementar nossos planos? Se ele não conseguir sustentar nossos interesses, se ele não conseguir reunir novos aliados, e se sua personalidade se transformar numa pedra de tropeço diante dos outros líderes do mundo árabe, então o que temos a fazer é dar fim nele. Sem hesitação, se isso acontecer, devemos substituí-lo por alguém que concorde e sirva aos nossos interesses o mais rápido possível. A carta anônima, anexada a esse relatório fajuto, foi escrita em nome de um amigo americano da CIA. Alguém que dizia nunca ter aceitado os truques sujos em nome da liberdade, da raça humana e da civilização ocidental. Primeiro, Sadat é descrito como um intruso incompetente, depois como um estorvo e, por fim, como um maníaco depressivo e esquizofrênico. Já que os primeiros esforços falharam, os agentes de desinformação do Kremlin aumentaram seus ataques em agosto de 1977, quando a embaixada egípcia em Belgrado recebeu pelo correio uma fotocópia de despacho falsificado. Parecia vir da embaixada americana de Teherã, no Irã, e incluía uma nota dizendo que o Irã, ainda que sob regime do Shah, a Arábia Saudita e os Estados Unidos estariam conspirando para depor Sadat. Para dar mais credibilidade à história, comprometer as negociações de paz no Oriente Médio que então aconteciam e causar novas tensões entre Israel e Estados Unidos, a inteligência comunista produziu uma entrevista conduzida por um certo Carl Douglas com o vice-presidente Walter F. Mondale. Cópias fotostáticas de um release falso
da entrevista foram enviadas para jornais, agências de notícias e correspondentes estrangeiros franceses em julho de 1978. Dentre as citações de Mondale, contidas no release, estavam: Eu não considero nem o primeiro-ministro israelense Menachem, Begin, nem Sadat adequados para trazer a duradoura em seus países. A paz duradoura. Como todo mundo sabe, Begin tem uma doença terminal e Sadat gosta de toda a sua energia em preocupações. Ele gasta todas as suas energias em preocupações domésticas. Ele provavelmente não será capaz de se sustentar face à oposição. Portanto, há boas razões para esperar mudanças nas personagens desses dois países. Caso mudanças dessa natureza ocorram, consideraríamos bem-vindos políticos experientes e imparciais, capazes de seguir uma política realista e com vontade de resolver suas diferenças de maneira mútua e pacífica. Como a linguagem usada pelos falsificadores era pouco diplomática e primitiva, os recipientes das mensagens desconfiaram da autenticidade da peça e a fraude não foi publicada. Os falsários fizeram ainda mais uma investida para tentar degringolar os acordos de Camp David, em janeiro de 1979, quando um relatório confidencial foi enviado para Al-Dawa, uma revista da Irmandade Muçulmana no Egito. Preparado por um acadêmico norte-americano visitante, o endereço era do chefe da CIA e foi remetido anonimamente da Jordânia. O relatório delineava motivos pelos quais membros de organizações islâmicas que se opunham ao acordo de Camp David poderiam ser levados a brigar entre si. O relatório listava a Irmandade Muçulmana entre os grupos considerados alvos para uma eventual campanha de suborno e neutralização. Apesar dos protestos da Embaixada Americana no Cairo e de Richard B. Mitchell, o professor que supostamente assinara o relatório, a peça foi publicada na edição de fevereiro de 1979 da Al-Dawa. A mensagem foi reimpressa nos meses seguintes em várias publicações muçulmanas, mas a mídia controlada pelos soviéticos em geral se absteve de mencionar as falsificações anti-Sadat. Em vez disso, preferiram traçar uma campanha denunciando Sadat como cúmplice do imperialismo, um traidor dos interesses do Egito e de outras nações árabes. Fraudes anti-americanas nos países da OTAN. Em 18 de junho de 1970, Ricardo Lombardi, um socialista, apareceu diante do Comitê de Relações Externas na Câmara dos Deputados italiana e apresentou um documento escrito em papel timbrado da OTAN, recomendando o deslocamento de tropa americana da Alemanha Ocidental para o norte da Itália. O motivo: o aumento das forças comunistas na área. Lombardi afirmou que o documento era um comunicado oficial que lhe foi entregue ao término de um encontro de ministros estrangeiros da OTAN, em 25 de maio de 1970. O documento dizia: esta aliança, percebendo a fraqueza da democracia e a falta de estabilidade política na Itália, sugere o reforço de tropas da OTAN naquele país. Ele propunha o estabelecimento de uma unidade militar cuja tarefa
seja proteger as bases militares da OTAN e as bases de lançamento de mísseis no norte da Itália, região controlada por comunistas. ECA. Tanto o Ministério das Relações Exteriores italiano quanto o quartel-general da OTAN afirmaram que o documento apresentado por Lombardi era falso. Contudo, o House Organ do Partido Comunista Italiano, l'Unità, dedicou metade da primeira página da edição de 19 de junho daquele ano para rodar um artigo intitulado Intervenção gravíssima da OTAN na política doméstica italiana. Minar a influência dos Estados Unidos na OTAN é um objetivo perene da política soviética. Uma série de falsificações anti-OTAN, que foi de 1976 a 1980, começou com uma falsificação no aerograma A-8950 do Departamento de Estado do ZEUA, datado de 3 de dezembro de 1974. O verdadeiro aerograma A-8950 era tão somente uma declaração de requerimentos financeiros e comerciais para o ano fiscal de 1975. Mas a versão falsificada pedia que os destinatários colecionassem informações sobre como subornar agente europeu e desenvolver maneira secreta de destruir ou alejar os competidores dos Estados Unidos no mercado financeiro mundial. O farsário tinha, sem dúvida, se inspirado numa investigação promovida pelo Congresso americano a respeito de prática de suborno envolvendo empresas americanas. A peça falsificada foi enviada para vários jornais da Europa Ocidental, junto com uma carta em francês, assinada por um certo Robert Ponte. Em 7 de novembro de 1976, o Sunday Times de Londres publicou uma matéria a respeito desse documento, identificando-o como uma falsificação. A TASS republicou a matéria, porém omitindo qualquer menção de que o aerograma fosse falsificado. Houve ainda mais 3 falsificações que miravam a OTAN. Essas pretendiam alejar a postura defensiva do ZEUA na aliança, aumentando as dificuldades das relações entre os Estados Unidos, Grécia e Turquia. De fato, essas falsificações, uma delas mostrava que a estratégia de inteligência do Kremlin tinha subido ao nível da inconsequência. Agora os farsários punham o próprio presidente Jimmy Carter como um dos atores do esquema. Na falsificação, Carter supostamente fez um discurso em setembro de 1977 que continha referências humilhantes ao governo grego. Embora o discurso falso tenha vindo de fontes anônimas e contivesse inúmeros erros de estilo e idioma, foi publicado por 2 jornais gregos, o esquerdista Tu Virna e o comunista Rizaspatais,
Os outros dois exemplos de pseudodocumentos envolviam telegramas genuínos do governo dos Estados Unidos, que foram adaptados para se adequarem aos objetivos soviéticos. Um deles era o telegrama do Departamento de Estado Departamento de Estado dos EUA sobre as relações greco-turcas, implicando que os Estados Unidos favoreceram o governo turco em detrimento dos interesses de Atenas. O outro era um farso conjunto de requisitos de coleta de informação do Departamento de Defesa dos EUA, instruindo os agentes a espionar vários partidos políticos e organização grega. Em meados de 1978, os russos espalharam uma carta farsa, usando o papel timbrado oficial da OTAN, contendo a assinatura do secretário-geral da OTAN, Eugene Joseph Luns. A carta informava ao embaixador americano na OTAN de que o Ministério de Defesa belga havia compilado uma lista de jornalistas contrário ao desenvolvimento da arma de radiação enriquecida, vulgarmente chamada de bomba de nêutrons, calculada de tal forma que sua publicação coincidisse com a campanha soviética contrária ao desenvolvimento da bomba. A carta implicava que esses jornalistas seriam de alguma maneira punidos pelas suas reportagens críticas. Apesar da explosão de uma bomba de nêutron acontecer com uma potência extraordinária, o principal propósito da arma é produzir uma enorme quantidade de radiação mortal. Em geral, a bomba de nêutrons é conhecida como bomba que mata, mas deixa os prédios intactos. Contudo, ela tem uma característica importante. Ela foi desenvolvida de forma a neutralizar os tanques de guerra posicionados nas fronteiras do leste europeu. A falsificação mais danosa e sofisticada contra os Estados Unidos na década de 1970 foi provavelmente a publicação de um falso manual de campo conhecido como FM-30-31B, que era um guia de operação montado para auxiliar os oficiais do exército dos EUA a influenciar a política interna de países aliados. Remetido com a assinatura do Gene William Westmoreland, o FM-30-31B encorajava o uso de organizações de extrema esquerda para salvaguardar o interesse dos Estados Unidos em nações onde os comunistas pareciam estar entrando no governo. A sugestão óbvia era que os Estados Unidos deveriam inspirar várias organizações terroristas ao redor do mundo, contrastando com falsificação mais antiga. O FM-30-31B deixava transparecer um novo nível de sofisticação na inteligência comunista. A redação do falso manual tinha pouquíssimos erros de estilo, formatação e fraseologia. Os autores usaram as máquinas datilográficas usadas pelo exército americano e o jargão correto das Forças Armadas dos EUA. Apenas o selo ultra secreto deixava ver que se tratava de uma falsificação.
já que os manuais de campo americanos geralmente não são tão secretos assim. A existência do FM-30/31B foi noticiada pela primeira vez no jornal turco Baris, em março de 1975. Apesar do governo americano rapidamente negar a autenticidade do material, ele reapareceu 2 anos depois na Espanha e depois em outros países da Europa Ocidental. Em 18 de setembro de 1978, o El País, jornal independente da esquerda espanhola, publicou uma matéria baseada no falso manual de campo. 5 dias depois, acusações anti-americanas foram publicadas no semanário espanhol El Triunfo. O autor do artigo questionava se não seria os Estados Unidos que estavam financiando os grupos terroristas europeus, tal como a Brigada Vermelha. A Brigada Vermelha ganhou notoriedade pela primeira vez em março de 1978, ao sequestrar e depois assassinar o ex-premier italiano Aldo Moro. Numa reação em cadeia, jornais na França, na Holanda, na Itália, na Grécia e em Portugal repetiram a acusação de que o Zewa seria inspiração do assassinato de Moro, ignorando as declarações do país de que ele era inocente no episódio. Quase simultaneamente, a mesma acusação apareceu na imprensa do leste europeu. A acusação, eivada de desinformação, de que o Zewa seria cúmplice na morte do Moro, já estava tão disseminada que os jornais do bloco soviético não precisaram esperar a quarentena habitual que antecipa as suas campanhas anti-americanas. O Zé Organ, do Movimento Comunista Internacional, o Problemas de Paz e Socialismo, incluiu a seguinte observação na sua edição de dezembro de 1978. Ô professor, narra esse pedacinho aqui que eu não sei fazer outra voz, eu só sei fazer a minha. Peraí, tô chegando. Permita-nos que observemos o que outro jornal da Itália apontou. É possível que a Brigada Vermelha, ou aqueles que sustentam sua existência na Itália, sejam organizações pró-fascistas, que se camuflam usando um disfarce vermelho. O sequestro e assassinato de Aldo Moro poderiam perfeitamente ser, seguindo a lógica das coisas, o que resultou quando a CIA percebeu que os resultados de uma política assim podem ser extremamente perigosos. E só temos que confirmar tal hipótese quando um documento secreto contendo a assinatura do general americano William Westmoreland foi publicada numa edição do mês de outubro do jornal L'Europeu. Lá se dizia que os serviços especiais americanos lotados em países aliados deveriam usar organizações esquerdistas como fachada para promover os interesses dos Estados Unidos nessas localidades. Pronto, vem cá, ô mineiro. Obrigado, professor. A criação do FM-30/31B e a campanha de marketing seguida a isso foi uma vitória do Kremlin. Muitos jornais e revistas de diferente ideologia no Ocidente Europeu
emitiram declarações anti-americanas e assim conferiram à fraude uma certa dose de credibilidade. Muitas outras falsificações anti-americanas surgiram na Europa em 1981. Uma dessas foi uma carta supostamente enviada pelo presidente Ronald Reagan ao rei Juan Carlos da Espanha, em 23 de outubro de 1981. Na carta, Reagan pedia que o rei acelerasse o ingresso no país da OTAN, fazia algumas declarações deselegantes contra certos grupos políticos na Espanha e sugeria maneiras de silenciar a oposição. Pouco tempo depois, em novembro do mesmo ano, a carta foi enviada a delegados da Conferência sobre Segurança e Cooperação na Europa, sediada em Madrid. Contudo, não logrou o sucesso desejado. Vários jornais espanhóis publicaram matérias expondo a carta como uma fraude. Outra fraude foi uma carta supostamente escrita pelo ex-secretário de Estado Alexander M. Haig Jr. para Joseph Luns. Nela se sugeriam maneiras de neutralizar o movimento antinuclear da Europa. A carta foi cuidadosamente elaborada, mas o farsário se referia a Luns como Caro Joseph, ao invés de Caro Joé, que era como Haig se referia a Luns. Apesar de o emprego das fontes anônimas ser em geral um sinal de alerta, identificar um documento espúrio é tarefa difícil, já que não há, no mais das vezes, nenhuma indicação de que o mesmo tenha se originado no leste europeu. Os analistas têm de trabalhar com evidências circunstanciais, como formato, conteúdo, estilo e conhecimento das técnicas mais usadas pelos serviços secretos comunistas. Produzir falsificação com um núcleo de realidade, típico dos anos 1970, exige agente altamente capacitado. O farsário deve ter exemplos em primeira mão de documento secreto e papel timbrado oficial do governo dos EUA. Além disso, ele deve seguir à risca as normas de procedimento para esse tipo de operação. Cópias fotostáticas são mais usadas, já que elas dificultam a identificação tipográfica da documentação, aumentando a chance de fraude, se passar como peça genuína. Além disso, as fraudes devem se parecer vagamente com a política externa americana verdadeira. Poucas organizações do mundo têm o conhecimento, material, experiência e infraestrutura necessária para conduzir esse tipo de operação. E das que têm, as únicas antipáticas aos Estados Unidos estão no leste europeu. Não há por hora nenhuma evidência confiável de que o soviético tinha qualquer tipo de concorrente no mercado da desinformação e da propaganda negra. A China se isenta de usar a técnica, e as organizações de esquerda, como a Brigada Vermelha e as Organizações da Libertação da Palestina, simplesmente não têm os recursos para produzir nem disseminar falsificação de qualidade. Terminou. Vocês vê a gente no próximo capítulo. Tchau!